Marca Círculo é sinônimo de saúde e hoje é uma das mais completas estruturas de saúde do Rio Grande do Sul. O Círculo Saúde conta com uma equipe de profissionais altamente especializados que, com práticas modernas e humanizadas, cuidam dos clientes com carinho e competência. Além de um hospital próprio com acreditação nível máximo, referência no estado, laboratórios de alta tecnologia, ampla carteira de médicos, clínicas e hospitais credenciados e exclusivos centros de especialidades médicas, o Círculo mantém bases de atendimento em várias cidades. Para a tranquilidade e segurança dos clientes, os planos de saúde do Círculo também garantem médico 24 horas e atendimento nacional. Afinal, saúde é a nossa razão de ser. E inovação e vanguarda são predicados indispensáveis para estarmos a cada dia mais próximos de você. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade.
Sabe por que a UX é diferente? Porque tem o teu jeito e fala a tua língua. Somos a universidade com a força da comunidade. Uma universidade que olha para o futuro, que está no ranking das melhores do mundo, mas que também é daqui, a única da nossa região. Estude na UX. Acesse agora mesmo ux.br e saiba mais sobre cursos e formas de ingresso. UX, Pessoas em Movimento. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botei ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado. Aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresce junto à região, ao lado das pessoas. Agora inaugura uma nova fase e lança o Vantajão Atacado Caxias, que junto à unidade de Vacaria é um presente da família Andreassa para a região. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza. Nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Sejam muito bem-vindos ao novo Vantajão Atacado. O braço atacadista do Grupo Andreassa, o nosso atacado. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje. Em 60 anos de atuação, o BRDE está presente na vida das empresas do Sul. Uma história de desafios superados, de resultados positivos e principalmente de parceria no desenvolvimento e sucesso de nossos clientes. E nesses anos todos, nos orgulhamos de nossa marca ter se transformado em um dos pilares de fomento de toda a região Sul. BRDE, 60 anos. Crédito para inovar e desenvolver. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Marco Polo G8, a nova geração de ônibus. Projetada para abrir caminhos de negócios e levar pessoas aos seus destinos. Oferecendo performance com competitividade para quem investe e segurança com conforto para quem viaja. O Marco Polo G8 entrega atributos superiores e chega para reescrever a história do transporte rodoviário. Definitivamente, o mundo visto pelas nossas janelas é muito mais bonito. Marco Polo G8 leva você ao futuro. Estamos na estrada há décadas. Sim, décadas.
Nem daria para medir quantos quilômetros já percorremos, quantos sonhos realizamos, quantas riquezas de valor inestimável transportamos. Pessoas, bens, sonhos, prosperidade. Mas isso foi só o começo. Em um mundo que não para de mudar, somos movimento. Frente aos desafios, nos superamos, nos reinventamos. Entre muitos, nos destacamos pela excelência. Com nossos clientes, a base é a confiança. Segurança é compromisso inegociável. Trabalho é alegria. E pessoas alegres nos levam mais longe. Nossa linha de chegada é o futuro. E o futuro não é fronteira, é oportunidade. De conectar pessoas a seus sonhos, de realização e de prosperidade. Porque estamos só começando. Empresas Randon, conectando pessoas e riquezas para gerar prosperidade. O conforto pra casa, a beleza pra vida, o bom gosto em primeiro lugar. Os momentos que nos fazem sonhar, como é bom contar com quem nos quer bem e está sempre ao nosso lado também. Móveis Dallas, ambientes feitos pra viver. Móveis Dallas, planejados pra você. Senhoras e senhores, bom dia. Por gentileza, ocupem seus lugares. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores, então, muito bem-vindos à nossa RA, um evento muito tradicional aqui da nossa entidade. Saudamos e sempre agradecemos, então, a presença do nosso presidente Celestino Louro e do nosso palestrante do dia, que é o candidato ao Rio Grande do Sul no segundo turno, Onyx Lorenzoni. E convidamos para que confiram nos telões e no telão principal as grandes marcas que são nossas parceiras aqui da RA.
Senhoras e senhores, então, muito obrigada por assistirem ao vídeo. Vou pedir para vocês continuarem um pouquinho mais em silêncio, então, agora para ouvir a saudação do nosso presidente Celestino Louro. Saúdo a presença do nosso palestrante, candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, ex-ministro Onyx Lorenzoni, nosso prefeito municipal, Adilode Domênico, nosso vereador Adriano Bressan, a imprensa, senhoras e senhores. É com muita satisfação que nós recebemos na nossa RA de hoje, uma RA especial, o nosso ex-ministro Onyx Lorenzoni, que hoje é candidato ao segundo turno nas eleições para o governo do Estado do Rio Grande do Sul. Parabéns pela eleição e também pela campanha realizada no primeiro turno. Este mesmo espaço foi ocupado pelo candidato Eduardo Leite no dia 11 de outubro passado, atendendo à diretriz desta entidade que preza pelo princípio democrático e de colaboração com o debate no âmbito empresarial para a escolha do futuro governador do Estado do Rio Grande do Sul para os próximos 4 anos. Caro Onyx, esta centenária casa, que o senhor bem conhece, congrega o pensamento, ou pelo menos tem a pretensão de congregar, o pensamento da classe empresarial a respeito de diferentes temas de ordem nacional. Os fundamentos principais deste pensamento foram manifestados em documento que entregamos a todos os candidatos a cargos públicos do Executivo, do Legislativo, que procuraram esta casa durante o primeiro turno. Nesse documento, já amplamente divulgado, e também do seu conhecimento, lutamos e defendemos, como temos dito, princípios de Estado e não de governo ou de uma única pessoa. Permita-me lembrar quais são eles: ética e transparência na administração pública, democracia. Senhoras e senhores, não deveríamos estar falando em democracia. Nós precisamos resgatar. E nas últimas semanas, nos últimos dias, um pouco mais, né, Paulo? Um pouco mais. Liberdade econômica, redução do tamanho do Estado, redução da dívida pública, reformas estruturantes, crescimento econômico e, principalmente, a qualificação do cidadão por meio da educação. Sim, educação é uma prioridade para o crescimento do nosso Estado. Só a educação e a qualificação profissional vão levar o Estado a um patamar mais alto de crescimento econômico e de inclusão social. E o próximo governador precisará, com toda a sua energia, liderar esta cruzada pela educação. Nós, empresários, esperamos que o Rio Grande do Sul e o seu gestor honrem esses princípios, pois somos favoráveis à livre iniciativa, ao empreendedorismo, à redução da burocracia e da excessiva intervenção dos entes públicos. Princípios que consideramos fundamentais, de fundamental importância para o desenvolvimento e a modernização do Estado. Em relação às demais demandas de Caxias do Sul e da região, há uma que fazemos questão de destacar hoje aqui. É do nosso entendimento que o próximo governo estadual deve viabilizar com os instrumentos disponíveis mais investimentos em infraestrutura. Se realmente desejamos um Estado pujante e competitivo. Aeroporto, porto, ferrovias, rodovias, telecomunicações sempre serão um vetor de desenvolvimento.
e carecemos de infraestrutura e de estrutura nestas áreas. Por certo, há também a necessidade de reformas na máquina pública. Uma reforma administrativa profunda, que, aliada a uma política séria e responsável na redução dos gastos públicos, trará a força que a economia gaúcha necessita para se recuperar, crescer e gerar desenvolvimento sustentável. E antes de encerrar e de passar a palavra, ministro, gostaria de repetir o que dissemos aqui também ao candidato Eduardo Leite. Pela importância de Caxias do Sul, que Caxias do Sul tem no contexto estadual, merece ser valorizada e reconhecida também nos espaços públicos do poder. Temos aqui pessoas de renomado saber técnico, econômico e de alta sensibilidade social. Razão pela qual entendemos que Caxias deveria ter não menos do que 5 integrantes na composição do primeiro escalão do futuro governo do Estado do Rio Grande do Sul. E veja que eu estou sendo modesto, só 5. Não é pedir muito, né? Só 5 já resolve. Sempre nos colocamos aqui, ministro, à sua disposição para ajudar, para contribuir naquilo que for do alcance do meio empresarial, do movimento empresarial, para o sucesso do nosso Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado e uma boa RA a todos nós. Registramos também e agradecemos a presença do Núcleo de Mulheres Empreendedoras de Santo Antônio da Patrulha. Eles vieram fazer umas visitas, as mulheres estão mais ao fundo do restaurante, vieram fazer uma visita na nossa entidade e ficaram para prestigiar, então, a nossa tradicional RA. Uma salva de palmas. Também queremos aproveitar, então, o momento para convidar a todos para a nossa próxima RA. A errada de segunda-feira será com o Jorge Maia. Jorge Maia é reconhecido como um dos especialistas brasileiros no tema Internet das Coisas e transformação digital. Vem a nossa SIC, então, com a proposta de fomentar a discussão sobre esse assunto, também dos gêmeos digitais e do metaverso. Jorge, então, o nosso convidado, ele ressalta que o mundo da tecnologia é cercado por novidades e termos novos, que surgem todos os dias. Então, é necessário que o empresário saiba diferenciar o que será mais uma onda passageira e o que realmente irá mudar no seu negócio e na sociedade. Então, fica a pergunta, já para vocês se interessarem em já adquirirem o ingresso da próxima RA, como será o futuro dos negócios? E esta é uma das perguntas. Vocês já ficaram interessados? Então, já acessem racicaxias.org.br e já garantam o seu ingresso. E para a nossa palestra, então, convido ao palco o nosso candidato do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni. Bom dia a todos. Uma alegria, presidente Celestino Louro, estar aqui mais uma vez. Saúdo a todas as lideranças empresariais, a partir da sua pessoa. Quero também fazer uma saudação especial ao prefeito e ao presidente da Câmara, que me honram com as suas presenças aqui. E gostaria de, ao cumprimentar as mulheres empreendedoras de Santo Antônio da Patrulha, cumprimentar todas as mulheres que estão presentes aqui nesse momento e bater uma salva de palmas aos meninos para as meninas. Bom, pretendo fazer uma apresentação aqui do que houve com o Brasil
aonde nós conseguimos chegar, o que foi produzido no Brasil e quais os conceitos, quais os princípios e valores aplicados, quais as iniciativas tomadas que nos permitiram chegar até o momento que nós vivemos hoje. E, logo em seguida, a partir dessa moldura, mostrar o que esperar do novo Rio Grande do Sul, nesse projeto de mudança que nós estamos trazendo para o nosso Estado. Então, queria começar. Aqui é só apertar o... Vamos ver. Tá aí. Opa. Ó, viu errado, viu? Tá aí. Bom. Quando nós chegamos no governo, nós sabíamos que tínhamos que fazer um governo completamente disruptivo, com tudo aquilo que o Brasil havia vivenciado nas últimas quase 4 décadas. O que era que a gente tinha que ser disruptivo? Com o presidencialismo de coalizão, que foi iniciado lá atrás com José Sarney, avançou de maneira significativa com o Fernando Henrique e a sua famosa emenda da reeleição, e chegou no paroxismo, né, do mensalão e do petrolão, como nós conhecemos, na primeira e segunda onda de uma corrupção avassaladora, numa mistura entre o público e o privado, que levou à destruição da esperança no Brasil. Nós sabíamos que o Brasil, em 2015 e 2016, destruiu em 2 anos, e eu estou falando aqui para empreendedores e empreendedoras, 2.800.000 empregos. Isso não é pouco. Porque havia um vírus chamado Arno Augustin, lamentavelmente, conterrâneo nosso, que com a nova matriz tributária, uma nova matriz econômica, ele imaginava, prefeito Pazin e deputado Pazin, que as coisas pudessem ser diferentes no Brasil. Quero saudar aqui também o deputado federal Marcon e o deputado estadual Cláudio, e dizer que, naquele momento, nós estivemos muito perto da ponta do abismo para pular num abismo que a Venezuela, a Argentina, agora a Colômbia, o Chile está indo para lá, Nicarágua já foi, e também a Bolívia. E nós estaremos também tendo que ter isso em mente na decisão que vamos tomar daqui 10 dias. Algumas coisas foram feitas, mas eu quero mostrar os resultados. Enfrentamos 3 guerras no Brasil, o governo do presidente Jair Bolsonaro. A guerra da pandemia, a guerra da Ucrânia com a Rússia e a guerra da imprensa. Não há nenhum presidente no mundo ocidental tão atacado, tão vilipendiado, tão agredido, tão desprestigiado, tratado à base de fake news, mentiras e distorções como o presidente Jair Bolsonaro. Não há paralelo na história mundial. Mas, mesmo assim, nós, com muita resiliência, imenso patriotismo, fé em Deus, humildade e muito trabalho, produzimos os seguintes resultados que eu quero mostrar aqui nessa tela. O Brasil, depois de todas essas guerras, é o país que atinge o menor nível de desemprego da última década. A maior geração de emprego líquido em 3 anos e meio do que todos os últimos 20 anos da história brasileira. 20 anos. Já temos 5,5 milhões de empregos novos gerados desde o início do governo. Vai confirmar agora, em outubro, o CAGED de setembro. O Brasil, nesse ano, vai superar os 2 milhões de empregos gerados em setembro. Eu me lembro quando eu anunciei os 2.731.954 novos empregos gerados com carteira assinada o ano passado, em dezembro, como ministro do Trabalho e da Previdência, a Globo, o Valor e toda aquela gente diziam no mesmo dia e nos dias posteriores: o ano que vem o Brasil vai ter uma inflação galopante, no ano que vem não vai se gerar empregos, corre-se o risco de se repetir 2015 e 2016, corre-se o risco de não se gerar nem 1 milhão de novas vagas. E eu ia para a imprensa rebater e dizia:
vamos continuar crescendo, os fundamentos são fortes, a economia brasileira voltou e, o que é mais importante, o brasileiro acredita no Brasil de novo. E eu usava o 7 de setembro de 2020 para mostrar o quanto nós tínhamos mudado a percepção que o brasileiro tinha do seu país. Ou algum de nós, há 6, 7 anos atrás, sairíamos de casa no Dia da Pátria, de verde e amarelo, carregando filho, neto, mulher, esposo, familiares, pai, mãe pelas ruas, apenas para dizer que éramos brasileiros, acreditávamos no Brasil e queria que ele continuasse verde e amarelo. Seria impensável há 6 anos atrás, 7 anos atrás. Ninguém teria nenhuma razão para fazer isso. A recuperação da confiança é um dos grandes ativos do atual governo. E o resultado está aí. Hoje, o Brasil tem uma das gasolinas mais baratas do mundo. E é importante lembrar que o atual governo entrou na justiça para evitar que o CMS fosse reduzido aqui no Rio Grande do Sul. Se tivesse caído na mão de um ministro amigo da esquerda, quem sabe ele tivesse dado a liminar. Estaríamos vivendo hoje a situação bastante contraditória de o Brasil inteiro ter uma das gasolinas mais baratas do mundo e nós, gaúchos, pela ação do atual governo, ter uma das gasolinas mais caras do mundo. Escolhas. Eu estou falando isso desde o início. Escolhas. Nós escolhemos servir o Brasil e nós escolhemos servir aos brasileiros. O Brasil tem hoje a 4ª menor inflação do G20. Eu não estou comparando com a Argentina, com a Bolívia, com o Paraguai, ou até com esse novo Chile que está indo para o buraco. Nós estamos comparando com as 20 maiores economias do mundo. O Brasil tem a 4ª menor do planeta. O Brasil tem hoje o maior volume de empregos gerados e ocupabilidade da sua história. 98 milhões de brasileiros estão trabalhando hoje, quer na economia formal ou na economia informal. O grau de informalidade da América Latina, do Rio Grande, lá na fronteira do México com os Estados Unidos, até o Ushuaia, é de 60% de formalidade. O Brasil, Dagoberto, hoje, 43%. Ou seja, há uma transformação gigantesca no Brasil. Onde que ela começou? É aí que eu quero chegar. Primeiro, ao chegarmos na transição, nós montamos um governo que não capitulou para o partidarismo. Tínhamos princípios, valores, doutrina, acreditávamos num caminho liberal-conservador e esse caminho foi que balizou a construção do governo. Mas não teve mais cabide de emprego para ninguém, não teve aparelhamento de ministérios, não teve ministérios entregues de porteira fechada para fazer o que quisesse, inclusive desviar dinheiro público. A regra era, não pode criar dificuldade para vender facilidade. E aí montamos, pela primeira vez na história, e essa responsabilidade foi desse aqui, desse amigo de vocês que está falando, mostramos um centro de governo no padrão da OCDE. Demanda que o Tribunal de Contas da União, os órgãos de controle, pediam para que o Brasil tivesse, não apenas no governo federal, nos principais estados e nas capitais brasileiras. E nós trouxemos um centro de governo rigorosamente no padrão da OCDE, montado na Casa Civil, aonde estabelecemos métricas claras, avaliação por desempenho, compromisso com a sociedade, e vocês vão lembrar, com 100 dias nós começamos a prestação de contas do governo Bolsonaro. A cada 100 dias nós mostrávamos o que íamos fazer, como íamos fazer e de que forma íamos entregar. E 100 dias depois, com total transparência, nós mostrávamos à sociedade brasileira o que fizemos, como fizemos e se atingimos ou não a meta que foi proposta. Então, eu quero aqui declarar que, a partir de 1º de janeiro, a Casa Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, como ela foi conhecida nos últimos 40 anos, não existirá mais. Deputado Mal Pereira.
senhor conheceu uma casa civil política. Ela não será mais. Nós vamos criar uma secretaria de governo que vai cuidar da política, da relação com o parlamento gaúcho e com os municípios. Vamos reduzir das 20 e tantas secretarias que tem hoje, 24, ou 25, ou 26, para algo em torno de 15 ou 16, não mais do que isso. Vamos fazer o mesmo dever de casa que fizemos no governo federal, que serviu de exemplo para Porto Alegre, e Porto Alegre está fazendo hoje, que é reduzir custos, gastos na atividade meio, para poder aplicar na ponta. Esse foi o caminho que a capital gaúcha buscou para conseguir fazer as transformações que Porto Alegre vem fazendo nesse momento, e foi uma das formas que, com o mesmo dinheiro dos governos anteriores, o governo do presidente Bolsonaro fez muito mais do que os outros faziam. A Casa Civil nova, ela será um centro de governo no padrão da OCDE, aonde nós teremos uma subchefia de assuntos jurídicos, que vai reunir lá a possibilidade de que o governo, o Poder Executivo, possa ter solidez em toda e qualquer decisão do ponto de vista jurídico-legislativo, aplainando e retirando tudo aquilo que é óbice. Quero lembrar que no primeiro mês de governo, segundo mês de governo, em 2019, nós introduzimos no governo federal o revogaço. E revogamos 5.000 decretos, instruções normativas, resoluções. Por quê? Portarias ministeriais, portarias interministeriais, que elas só existiam para trazer dificuldade para quem quer trabalhar. A contabilidade de hoje superam as 20.000 revogações no plano federal. E isso aliviou muito o empresariado brasileiro, aqueles que geram emprego e renda, e permitiram esses números exponenciais que o Brasil atingiu em 3 anos e meio de um governo decente, trabalhador e que tem foco em servir o seu país. Isso a gente não pode esquecer. Depois teremos uma secretaria, uma subchefia de governo, que vai fazer o quê? Vai fazer a governança. Nesse momento, nós estamos construindo o plano de gestão do futuro governo, para estarmos preparados, para que o plano de ação, uma vez que seja da vontade de Deus e do povo gaúcho, que a gente vença no próximo dia 30, nós vamos construir o plano de ação. Então, o secretário de Estado, quando assumir o cargo, ele recebe o plano de gestão para o primeiro ano e o plano de ação. E essa Secretaria de Governança, ela vai ajudar a construir e superar os entraves para que aqueles programas ou projetos possam ser executados. E vai haver uma subchefia de acompanhamento e monitoramento, que vai ter, então, as métricas. A cada 90 dias, nós vamos fazer a avaliação da execução, do nível de execução, com métricas claras, publicado no portal Transparência, e a cada 100 dias uma prestação de contas para os gaúchos e as gaúchas, da mesma maneira que nós fizemos no governo federal. Ou seja, nós vamos ter eficiência, eficácia e redução da burocracia. Portanto, eu estou aqui pela primeira vez em caráter público, no ambiente empresarial, mostrando qual é a ferramenta de governança que o novo governo vai ter. E por que o novo governo merece confiança? Porque nós vamos mostrar que isso é de verdade, e os acordos cumpridos e a palavra empenhada, ela será cumprida com todo e qualquer setor da economia do Rio Grande. Por outro lado, é forçoso a gente relembrar o que nós vivemos nos últimos anos. O governo que caminha para o seu final, em 2020, no ano da pandemia, no ano do fecha tudo, fique em casa que a economia a gente vê depois, no ano que nós conhecemos um outro personagem danoso
a história do Rio Grande do Sul, senhor Pedro Halal, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, um pseudocientista que fez apenas um curso de pós-graduação em epidemiologia, nunca entrou num hospital, nunca segurou na mão de um paciente numa UTI, nunca combateu uma epidemia, tudo isso ele reconheceu publicamente. E esse cidadão, pelo governo que se encerra e por aquele que renunciou aos gaúchos, comandou, pintando o mapinha, um tranca-tudo que tinha como objetivo o lockdown total. Era pela ciência. Michael Levitt, prêmio Nobel de Química, professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, afirmou alguns meses atrás e reafirmou recentemente que o lockdown não serviu para nada, apenas para destruir empregos e para prejudicar a vida das pessoas, pela singela razão que quanto mais a gente reúne hospedeiros, mais fácil fica para o vírus. Mas aqui no Rio Grande do Sul, 200 mil CNPJs foram cancelados. Milhares de empregos destruídos. Porque faltou coragem, espírito público, destemor e amor pelo Rio Grande do Sul. Enquanto o meu presidente, em plena pandemia, ia na casa das pessoas para tentar entender o que estava acontecendo. E eu me lembro do episódio que ele me chama num sábado de manhã, disse, Gaúcho, vem aqui. Aqui aonde, chefe? No Alvorada. Cheguei lá, estava o carro dele, ambulância, GSI, Polícia Federal, tudo enfileirado na frente do palácio. Onde é que nós vamos? Nós não, eles vão. Mas onde é que nós vamos, gente? Não. Nós vamos fugir. Eu disse, o quê? Nós vamos fugir. Mas nós vamos fazer o quê, chefe? Vamos ver o que o povo está passando. Então, assim, ó, tu não entrou na vacina de televisão lá na frente? Tá. Então, vou botar eles aqui, ó. Eles vão lá para o Palácio Planalto, o comboio, as TV vão tudo atrás, nós vamos sair pela entrada de serviço do Palácio. E assim foi feito. Entramos no carro, saiu o comboio, as TV tudo embarcaram, e foi tudo para o Palácio Planalto. E nós saímos pela entrada de serviço. Eles abaixa aí, Gaúcho, que é para ele não nos ver. Aí nos fomos. Onde é que nós vamos? Vamos num lugar chamado Chaparral. Tá bem. Sei lá, eu quero o Chaparral. Fomos para lá. Aí eu perguntei, mandou percusseria? Disse, não. O chefe diz que é inopinado, diz o coronel que vai na frente. Tá bem. Chegamos na rua. Quer que eu vá na frente? Não, vamos descer nós dois. Tá, mas tu já sabe na casa que tu vai bater? Não, vou naquela ali, ó. Bateu na porta. Posso entrar? A mulher tomou um susto. Presidente, o senhor aqui? Tem café aí? Tem, presidente. Entra, já puxou o banquinho na cozinha, já sentou, a mulher começou a fazer o café. E ele pergunta para ela, como é que tu está vivendo? Ah, presidente, ficou ruim, né? O governador fechou tudo aqui, lá no DF. Mas onde é que tu trabalha, minha filha? Ali naquele instituto ali, ó, na frente de casa. Tá, mas tá fazendo o quê? Ah, presidente, eu saio escondido, alguma cliente vem, corta o cabelo, faz uma unha, pinta. Estou me virando. Tu tem marido? Tenho. Cadê teu marido? Ah, está fazendo uma mudança. Trabalha com transporte? Não, trabalha numa distribuidora de bebida que está fechada. Está fazendo um bico aí para botar comida dentro de casa. E os teus filhos, onde é que estão? Aí veio lá as crianças, por aí foi. Foram 8 casos assim. Lá pelo meio-dia, a Denise me liga e diz, onde é que tu está, Gaúcho? Eu disse, no Chaparral. Ela disse, sai daí antes que tu te incomode. Eu disse, por quê? É muito perigoso. Eu disse, aqui só se eu for me incomodar com abraço e beijo. Que o povo está na rua aqui, tudo abraçando o presidente. Por que eu estou dizendo isso? Porque em torno de 15 dias depois veio o auxílio emergencial. Em 2 de abril ele me liga e diz assim, ô Gaúcho, publicamos o auxílio emergencial, assinei a lei ontem, publicamos agora de manhã, e naquele horário de Bolsonaro, né, eram 15 para 6 da manhã. Te vira que o povo tem fome. 6 dias depois, pagamos a primeira parcela de 6,5 milhões de brasileiros. Escolhemos um aplicativo de celular para que encontrássemos os elegíveis. Chegamos a 68 milhões de brasileiros e a 3 milhões de gaúchos. Quase 3, 2 milhões 800 e alguma coisa. E se não tivesse auxílio emergencial? E se não tivesse o BEM? E se não tivesse o PRONAMP? A gente estava com aqueles números ali?
Não estava, não. Foram 400 bilhões executados no Ministério da Cidadania em ações diretas na sociedade em 2020. Vou repetir. 400 bilhões foi o que eu executei. Isso são 6 anos e meio governando o Rio Grande. Tive, para minha alegria e felicidade da minha equipe técnica, aprovação das contas sem ressalvas pelo Tribunal de Contas da União. Isso é responsabilidade fiscal. Mas antes da responsabilidade fiscal, nós tivemos responsabilidade com as pessoas. O Brasil iria para o caos se faltasse comida na mesa das famílias. O Brasil iria viver o que outros países viveram de saques em supermercados e lojas. Nós não tivemos, porque o presidente que nos levou a esses resultados com a sua equipe teve a sensibilidade de se colocar no lugar do outro. Aqui, era tudo pela ciência. Ninguém pediu desculpas. E nunca vão pedir. Porque o que nós vimos foi algo indescritível em termos de arrogância e prepotência. Pergunte para os pais de Pelotas, já em 2021, se eles conseguiram passar o Dia dos Pais com seus filhos, ou para os filhos de Pelotas, se conseguiram passar o Dia dos Pais com seus pais. 3 ou 4 caminhões cheios de policiais militares foram a Pelotas para fechar tudo. Era o lockdown piloto. Não conseguiram porque meia dúzia de patriotas foi para frente da prefeitura, abriu um bocão, fez um barulho grande e eles recuaram. Mas a marca está lá, para quem quiser ver. Pergunte para o prefeito Divaldo Lara qual foi a oferta feita pelo governante que renunciou aos gaúchos. Um freezer, um container freezer. O prefeito de Bagé perguntou, mas para quê, governador? Para armazenar os corpos. Ele disse, aqui eu não quero container para armazenar corpos, aqui eu vou tratar as pessoas, nós vamos lutar e não vai morrer gente em Bagé. Ele não precisou de container freezer. Eu espero que um dia a RBS, a Globo, o UOL, a Folha, o Estadão, peçam desculpas ao povo brasileiro. O genocida recebeu 22 mil UTIs no Brasil. Toda a produção de UTIs da história do SUS brasileiro, 22 mil. Em dezembro de 2020, nós tínhamos 42 mil UTIs funcionando no Brasil. Hoje, legado desse trabalho, são 34 mil UTIs habilitadas no Brasil. O genocida comprou todas as vacinas para que, sem ferir o princípio da liberdade, cada gaúcho e cada brasileiro se vacinasse quando quisesse, como quisesse, a hora que quisesse. E o Brasil é o país que tem a maior cobertura vacinal do mundo ocidental. Ninguém vai pedir desculpas. Mas nós temos que lembrar o que foi feito conosco. Nós temos que lembrar que o senhor Pedro Alau, que comandou todo esse espetáculo, sustentado por um governador que se acovardou diante da doença, que abandonou o seu povo 2 vezes, lá e agora. O senhor Pedro Alau, há 4 semanas atrás, se filiou no Partido dos Trabalhadores. Direito dele. Agora, fica muito claro que nunca foi pela ciência. Sempre foi para tentar destruir o melhor presidente que esse país já teve. E tem. E vai continuar tendo. Quero lembrar que uma nova matriz tributária foi oferecida ao Rio Grande do Sul em 2020. O objetivo era manter o ICMS no patamar mais alto, nas telecomunicações, na energia elétrica
e na gasolina e nos combustíveis. Seria uma extração perpétua, algo em torno de 4 bilhões de reais da sociedade gaúcha para as próximas décadas. E a conversa é de que baixamos impostos. Não. A Assembleia, pressionada por nossas entidades empresariais e sociais, é que votou para baixar. Para a gente ver o caráter, porque a gente tem amigos, conhecidos, parceiros de negócio, que a gente sabe que as pessoas são divididas em duas categorias, as confiáveis e as inconfiáveis. Eu luto desde que eu nasci para estar na categoria dos confiáveis. O que eu escrevo, o que eu falo, eu cumpro. Não posso dizer nada semelhante à pessoa que disputa o segundo turno comigo. Por outro lado, é importante lembrar que o ICMS na Lua foi mantido no ano de 21, através da emenda de número 5, proposta pelo Partido dos Trabalhadores, apoiada pelo governante que renunciou ao Rio Grande, para comprar vacinas. Nós não compramos nenhuma dose de vacina, nenhum governante, nenhum governador, nenhum prefeito comprou uma dose de vacina no Brasil, todo mundo sabe disso. E aqui eu quero fazer a seguinte declaração. Com a responsabilidade fiscal que cumpri no governo do presidente Jair Bolsonaro, se for o governador dos gaúchos, eu vou lutar com todo o meu coração, com todas as armas, para ser o primeiro governador que vai reduzir a carga bruta tributária no Rio Grande do Sul, porque nós temos que voltar a ser competitivo. É importante lembrar, e se discute muito a renegociação da dívida com a União. Eu acho que esse é o maior crime lesa pátria da história do Rio Grande do Sul. Primeiro, porque o regime ele é opcional, o Estado entra se quer. O Estado poderia ter escolhido um outro caminho, mas eu não vou discutir essa escolha. Foi feita. Mas o que eu vou discutir é a dívida. Em 98, o Rio Grande do Sul contratou 9 bilhões, aceitou IGPDI, mais 6%. E nós construímos, através de um anatocismo, que é juro sobre juro, uma dívida de 15 bilhões que o TCE e uma perícia judicial no âmbito do Supremo Tribunal Federal já declarou que ela é ilegal. Então, ela não é os 74 bilhões reconhecidos por aquele cidadão que sempre teve na cabeça um projeto de poder pessoal, que vive para o seu próprio umbigo, que nunca pensou nos gaúchos e nas gaúchas. E eu vou explicar por que eu estou fazendo essa afirmação. A OAB e grandes advogados brasileiros e gaúchos têm o entendimento de que essa dívida, o IPCA, que foi substituir o IGPDI de 98 em 2016, se ele recuar, e é de justiça que recuasse, até o acordo inicial, o Rio Grande do Sul recuperaria mais 15 bilhões, portanto, a dívida é de 40 e não de 74, ou 44, como queira. Mas o Rio Grande do Sul assinou e reconheceu de que tem uma dívida de 74, que vai ser corrigida por Selic mais IPCA, mais 4% ao ano. Comete o mesmo erro cometido em 98. Sabe por quê? Porque o Rio Grande do Sul nunca conseguiu crescer mais de 1,9% a sua receita de um ano para o outro. Então, qualquer coisa acima de 2% é impagável. E, por fim, o acordo da dívida vai significar que não só os nossos filhos, os nossos netos, porque ela é uma renegociação de 30 anos, vai tirar do caixa dos gaúchos 168 bilhões.
Eu vou repetir. 168 bilhões. Isso o renunciante nunca falou, o governo do Estado nunca falou, e, lamentavelmente, aquela mídia que a gente conhece também nunca falou. E é disso que nós estamos falando. Alguém que é responsável, que ama seu Estado, que quer transformar vidas, não pode tratar com tanta irresponsabilidade uma dívida que nós não devemos. Tem outras formas de resolver, mas isso a gente vai apresentar no momento oportuno. Por fim, eu quero dizer da falácia do equilíbrio fiscal anunciado pelo atual governo. Primeiro, ele obteve equilíbrio porque não pagou 10 bilhões da dívida que estava sustentada por uma liminar obtida pelo grande governador gaúcho José Ivo Sartori, que foi inúmeras vezes desrespeitado e que eu gostaria de pedir uma salva de palmas a um caxense, a um gaúcho de valor que se chama José Ivo Sartori. Primeiro, não pagou 10 bilhões da dívida, que em 25 de fevereiro deste ano mandou a PGR anunciar a liminar que não precisava fazer. Abriu mão do escudo. O Rio Grande do Sul não pagou 14,8 bilhões de junho de 2017 até fevereiro de 2022. Depois, só conseguiu pagar os salários em dia, que as pessoas esquecem as coisas, com os 2,9 bilhões que o governo Bolsonaro mandou. Por isso que eu estou dizendo que o melhor secretário da Fazenda que o governo teve foi o presidente Bolsonaro. E, por fim, desviou de finalidade 4,3 bilhões da educação dos gaúchos. 1,2 bilhões do Fundeb, cometeu uma pedalada fiscal, e se o governador Ranolfo não mandar uma correção do orçamento desse ano lá para a Assembleia Legislativa, ele corre um sério risco de ter crime de responsabilidade. E, por fim, talvez uma das coisas mais graves aqui é o dilapidar no Banrisul. O Banrisul tem 110 bilhões de ativos, isso é 20% do PIB gaúcho. O Banrisul tem 43 bilhões parados na tesouraria, aplicados em letras do Tesouro, títulos do Tesouro Nacional. Os que são cristãos como eu, e que têm o bom hábito de ler a Bíblia, eu a leio diariamente, faço um devocional com a minha esposa há 3 anos, às 5:30 da manhã, todos os dias. Lembra da parábola dos talentos? A parábola dos talentos é para ensinar à humanidade que o trabalho, o esforço, o empreender transforma. E quem recebe o primeiro talento, são 3 situações diferentes, eu não vou contar toda a parábola aqui, enterra o talento, com medo de perder aquele talento. É exatamente o que foi feito no Banrisul. Se enterrou. O banco, por má gestão e aparelhamento político partidário, perdeu 6 bilhões do seu valor em 3 anos e meio. Eu vou repetir, 6 bilhões. Desculpe, gente, mas é muita incompetência. O Banrisul, num ecossistema financeiro concentrado como o Brasil, com as dificuldades que nós temos regionalmente, ele poderia ser uma extraordinária alavanca ao crescimento e ao desenvolvimento gaúcho. Se compararmos o Banrisul com o Sicredi, trimestre por trimestre, eu não estou comparando com Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, estou comparando Banrisul com o Sicredi, presidente Celestino. É Brasil e Alemanha, todos os trimestres. Perde de 7. Vai ser publicado agora o pior trimestre da história do Banrisul. E é por isso que eu digo que, apesar de ser liberal, apesar de ter liderado o PPI,
Eu recebi o PPI com 11 áreas, entreguei o PPI com 22 áreas, arrecadamos mais de 400 bilhões de investimentos privados para o Brasil no ano que eu coordenei o PPI. E acreditar na parceria com a iniciativa privada e apostar nessa parceria, quero dizer para os senhores e para as senhoras, o Banrisul tem que ser recuperado. Pode ser um banco que, em 1 ou 2 anos, ele vale 15, 20 bilhões de reais. Em 4 anos, pode valer 30 ou 40 bilhões. Para isso, é digitalizar, botar gente competente, desaparelhar, despartidarizar e trabalhar sério. Eu não tenho nenhuma dúvida que o banco vai voltar a ser um ativo muito importante de todos nós, gaúchos e gaúchas. E, por fim, 2 palavras rápidas sobre educação, que é algo fundamental para todos nós. Então, nós vamos trabalhar na primeira infância, que é lá que a gente tem que preparar o cidadão de amanhã. Vamos trabalhar na qualificação profissional no ensino médio e vamos ofertar, desde o primeiro semestre do ensino médio, aos alunos gaúchos a possibilidade da qualificação através do Sistema S. Fiz isso no Serviço Civil Voluntário, que é um programa que nós criamos no Ministério do Trabalho para atender os nem, os 8.400.000 jovens que nem trabalham nem estudam no Brasil, que nós vamos aplicar aqui para já dar perspectiva para o jovem que está no ensino médio e, fundamentalmente, o jovem carente. E eu estou vendo aqui, está lá o Nespo, o PDT defendeu muitos e muitos anos, Nespo, e continua defendendo a escola em tempo integral. Eu assumi um compromisso com o Vieira da Cunha, que é um amigo que eu tenho de 30 anos, um homem que eu respeito muito, de que nós vamos fazer as escolas de tempo integral no Rio Grande do Sul, começando pelas áreas mais carentes, não apenas da região metropolitana, de todas as grandes e médias cidades do Rio Grande do Sul. Porque hoje nós disputamos os nossos jovens com o tráfico. A glamorização do crime feita pela Rede Globo faz com que o jovem de 13, 14, 15 anos olhe para se tornar um aviãozinho mais importante do que para a escola. Nós temos que mudar isso. Nós temos que trazer as nossas crianças, me reunir com os tradicionalistas. Vamos colocar a cultura gaúcha dentro das escolas. Mas, para isso, nós vamos usar o apoio que a iniciativa privada sabe que pode participar. Se o projeto é sério, se a causa é nobre como as nossas crianças, eu não tenho dúvidas que a SIC vai capitanear aqui em Caxias, ou em todas as cidades aqui da Serra, da região metropolitana. Todos nós vamos nos empenhar para qualificar nossas escolas. Eu andei por escolas nessa pré-campanha, deputado Lara, e o que eu mais vi, escolas deterioradas. As quadras esportivas, quanto tem, não tem tinta. Banheiros inacessíveis, banheiros inexistentes, fiação elétrica pronta para dar um incêndio. Isso é uma barbaridade. Se dizem aí que vão fazer melhor, é porque fizeram pior, né? Fizeram pior. Agora nós vamos fazer mais, então fez menos. Chega. O mundo tem os confiáveis e os inconfiáveis, e todos os gaúchos já sabem de que lado estão os 2 candidatos. E eu quero concluir aqui dizendo a todos vocês, eu cuidei dos mais vulneráveis do Brasil. Tenho 2 programas para dar de exemplo, já dei um, que foi o auxílio emergencial, e o Criança Feliz. Quando eu cheguei lá, o governo atendia 900.000 crianças. Hoje atende 1.820.000 crianças de 0 a 36 meses no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos conveniar com o Ministério da Cidadania e vamos atender 100% das crianças pobres de 0 a 36 meses. E depois vão continuar cuidando dos 37 aos 5 anos e 11 meses. Porque nessa primeira fase, que é vital, o desenvolvimento cerebral, cognitivo e as valências de aprendizagem. A sociabilização, o prazer em aprender, se desenvolve até os 5 anos e 11 meses. É por isso que os nossos filhos que têm isso,
se alfabetizam em 1 ou 2 meses na primeira série do ensino fundamental, e as crianças pobres do Rio Grande do Brasil levam 2, 3, às vezes 4 anos para se alfabetizar. E ao final do ensino fundamental aqui no Rio Grande do Sul, 32% das nossas crianças são analfabetos funcionais. Se elas não sofrerem toda essa preparação, esse estímulo, elas não chegam lá com 40% menos de capacidade intelectual, cognitiva e cerebral. Ela chega com 40 vezes menos. É um abismo. Não é superável. Por isso que nós vamos fazer um governo assemelhado ao governo do presidente Jair Bolsonaro. E eu vejo o João Ex aqui, quero fazer um reconhecimento. Caxias tem um programa de regularização fundiária excepcional. Nós temos 500 mil famílias gaúchas, e isso para nós, descendentes de italianos ou alemães, isso toca na nossa alma. Nós só viemos para cá porque nós íamos ter um pedaço de terra que era nosso, e a liberdade para trabalhar e correr atrás dos nossos sonhos. Nos deram as piores terras do Rio Grande, e nós fizemos e tornamos essa região uma das regiões mais ricas do Brasil. Aqui tem trabalho, mas a gente tem que ter esse olhar. Fizemos um programa de regularização fundiária no governo federal que desestruturou o MST e que deu dignidade a 420 mil famílias, com escritura na mão. 380 mil são mães, chefes de família. Vamos fazer o mesmo no Rio Grande, na região metropolitana de Porto Alegre, aqui em Caxias, nas cidades da região da Serra, e vamos descer lá para a fronteira do Rio Grande, para fazer lá, no Pampa Gaúcho, a constituição da propriedade na mão do assentado, para libertá-lo do MST e poder dar dignidade a ele e a sua família. Por fim, eu quero mostrar 2 slides só. Para frente. Na minha palestra aqui, em agosto, eu mostrei isso. Ontem aconteceu uma coisa muito curiosa. Onde? Aconteceu uma coisa muito curiosa. Ontem. Não, é o microfone mesmo. Esse. Uma coisa muito curiosa. Já está ligado. O candidato Lula esteve lá em Porto Alegre e ele ia realizar um ato no parque, nos Açorianos. E aí, do nada, ele passou na frente do Palácio Piratini. E na frente do Palácio Piratini fez a declaração de que as pessoas não devem votar no Onix. Porque o Onix, o que fez, o auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas, e dobrou o número de bebês pobres e carentes assistidos no Brasil, e escreveu 80% ou 90% do Auxílio Brasil, que está aí, de R$600. Ele não tem sensibilidade social. O problema dele comigo é simples, CPMF. Eu fui o líder que acabou com a CPMF naquela época, lá em 2007. É isso que eles não perdoam. Mas foram 50 bilhões a menos que eles tiveram para roubar, graças àquele trabalho. Mas isso aqui, ó, e curiosamente, né, teve uns funcionários CCs lá do Palácio Piratini que foram para a janela e fizeram aquele Lzinho característico, né? Só para a gente lembrar que é tudo a mesma coisa, né? A gente não se ilude mais. Mas o que está aqui é o seguinte, né? Isso aqui é a posse do Olívio, que desgraçou o Rio Grande, aquele governo. Só não desgraçou mais porque a gente tinha maioria lá na Assembleia e pôde colocar algum freio àquela tragédia que foi o governo Olívio. Da ida da Fora embora, da laminadora da Gerdau, e por aí fora vai, né? O Rio Grande seria outro, se não tivesse cometido aquelas loucuras. Aqui é o 7 de setembro do ano que vem, do ano passado. Não tem uma bandeira do Brasil aqui, nem do Rio Grande. Isso aqui é da Assembleia, tá? Não é deles. Mas a bandeira de Cuba estava na mesma sacada onde eles fizeram o L ontem. Na mesma.
bandeira do Brasil nunca teve no pensamento dessas pessoas. E o que nós vamos decidir estou apanhando esse negócio aqui. É isso. Que nós vamos decidir o que nós vamos fazer com essa palavrinha mágica aqui. Ó. A decisão está na mão da gente. 1.200.000 gaúchos não foram votar. Quase 30 milhões de brasileiros não foram às urnas. Aí está a chave para a liberdade continuar. Nós não vamos arrumar voto na internet, nem no grupo do WhatsApp. Os que querem o Brasil nesse caminho, os que desejam o Brasil verde e amarelo, pode botar o tênis no final de semana, a calça jeans, a camiseta e o casaco, um boné e vamos virar voto. Mais do que virar voto, nós temos que estimular aos nossos amigos e familiares, porque todo mundo tem em casa, na família, o padrinho, a madrinha, o tio, a tia, o avô, a avó, que não foram votar. Tem que votar. A Venezuela fez essa escolha há uma década atrás. Todo mundo vai ver aqui a Copa do Mundo. E aqueles programas maravilhosos que vai mostrar Doha. Doha, se alguém quer saber como vai ser o mundo daqui 40 anos, vai a Doha hoje. Doha vai vir para dentro das nossas casas. O Catar gastou bilhões de dólares e euros com os melhores e mais futuristas arquitetos europeus, japoneses e americanos. Para quê? Para construir a cidade do futuro. Está lá, nós vamos ver. Pega todo o petróleo dos riquíssimos habitantes de Doha, todo o petróleo da Arábia Saudita, todo o petróleo dos Emirados Árabes Unidos somado. É a metade do que a Venezuela tem de petróleo hoje. Descoberto e com possibilidade de exploração. Não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é as escolhas. O que faz a diferença é que caminho nós queremos seguir. E sempre que a gente fala de Deus, família, pátria e liberdade, dá um chilique naquela turma. Sabe por quê? Porque é esse o escudo do pertencimento. O que nos dá pertencimento é ter fé, é ter família, é ter pátria e é ter liberdade. Para além da minha eleição, para além da eleição de governo do Estado do Rio Grande do Sul, as pessoas dizem, na maior parte das tuas falas, tu fala mais do Bolsonaro do que de ti. É que teve um tempo na minha vida que eu sonhei que o meu país fosse o que ele é hoje. Por isso que isso é mais importante. Eu não temo ganhar o governo do Estado. Sempre foi meu sonho, um dia, governar o Rio Grande. Mas não é para minha honra e para minha glória, é para a honra e glória do Deus que eu sirvo. Não é para botar na minha biografia mais um cargo. É para servir o Estado que me honrou com 7 mandatos consecutivos. Me fez participar de um governo de transformação quando ninguém acreditava. E o primeiro slide mostrou que era possível. Eu convivo com esse cara há 20 anos. Peguem a delação do Palocci, quando ele fala da hora que o Lula resolveu enriquecer no segundo mandato. Levavam pacote de dinheiro, 296 milhões fora do país da Odebrecht. Esse homem aí, ó, que fala duro, às vezes palavrão,
que se atrapalha às vezes com as palavras. Mas ele é correto, ele é honesto, ele nunca me pediu um parafuso, um palito furado fora do lugar. Queimado, perdão. Eu reli a delação do Palocci. Eram 5 horas da manhã, eu liguei para ele. Jair, é uma honra caminhar ao teu lado. Que é isso, Gaúcho? Eu estou te ligando porque eu li a tal coisa. Vai ler tu aí depois. Mandei uns pedacinhos. Passei por 5 ministérios. Eu só via esse homem. Dizer para todos nós temos uma missão. De servir o Brasil. De transformar a vida das pessoas. De fazer o Brasil voltar a crescer. Eu tenho muita honra de ter caminhado ao lado dele. O meu sonho é poder fazer o mesmo aqui. Para isso, é que eu estou diante de vocês, me despindo de qualquer coisa. Deixa a lágrima descer, deixa a voz embargar. Quero que vocês olhem dentro desse olho e vejam que aqui tem verdade. Aqui tem compromisso. Aqui tem tanto amor pelo Rio Grande, que eu sou casado há 6 anos com uma brasileira que se apaixonou pelo Rio Grande. E nós só temos um propósito: transformar o Rio Grande para melhor. Não vou fazer isso sozinho. Vou precisar de cada homem e cada mulher que está aqui. Aqui tem homens que já construíram coisas extraordinárias para o nosso Rio Grande, para o nosso país. Eu só estou diante dos meus amigos e amigas da SIC, dizendo que no dia 30, o Brasil tem que continuar nesse rumo, no rumo da liberdade. A nossa bandeira nunca vai ser vermelha, ela vai ser sempre a linda e bela verde e amarela. Muito obrigado. Presidente, candidato, por gentileza, vou convidar para que os dois venham ao palco. Então, nós temos uma pergunta, pode ficar à vontade. Nós temos uma pergunta do nosso presidente do Conselho Deliberativo. Presidente, fique à vontade. Ministro Onyx, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua entrega integral à sua causa, e que é a causa de muitos dos gaúchos. Considerando aí o adiantado do nosso horário, com a compreensão de todos, aí nós temos diversos questionamentos, mas nós vamos apenas ouvir o presidente do nosso Conselho Deliberativo, o Emir, para que ele faça um e nós podemos fazer mais um, sem comprometer a sua agenda. Então vamos para o segundo também. Emir, por favor, ao microfone. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, ministro Onyx, quero lhe parabenizar pela clareza, objetividade, confiança e amor à pátria que ficou estampado na sua emoção e na sua forma de tratar aquilo que é público de uma forma séria e competente. Como empresário desta região, eu gostaria que o senhor pudesse explanar um pouquinho sobre a visão que o senhor terá como governador sobre o aeroporto e o porto de Arroio do Sal, e o que isso pode trazer de receita para o Estado e também competitividade aí para as nossas empresas. Bom, primeiro, em relação ao aeroporto da Serra, o governo do Estado será parceiro, mas não é parceiro da boca para fora, não, para botar dinheiro, né? Isso não funciona. E ajudar a que a gente, com a maior velocidade possível, possa ter esse aeroporto concluído. A estimativa é que o aeroporto com os acessos
que me deram aqui algo entre 500 a 600 milhões, né? Um pouco mais, um pouco menos. A ANAC já tem 200 milhões. Eu não tenho nenhuma dúvida que Bancada Gaúcha e o governo do Estado têm a obrigação de estar nesse projeto, porque ele é libertador. Libertador do quê? Para melhorar a competitividade. Tudo que nós puder tirar daqui, com menor custo e mais rápido, melhor. Segundo, o turismo é, sim, algo importantíssimo para o presente e para o futuro do Rio Grande do Sul. Eu vejo isso para além da região da Serra, e mais 3 outras áreas, que é o maior parque folclórico a céu aberto do mundo, que é de Caçapava até a fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Depois a região das Missões, depois a região dos vales aqui na confluência das duas colonizações, alemã e italiana, lá com o Cristo Protetor. Então, para ampliar o turismo daqui, o aeroporto ele vai melhorar a acessibilidade do turista e vai distribuir melhor esse turista em toda a região. Então, tem duplo propósito, né? A melhora na saída dos produtos, ou a chegada de matéria-prima, e a chegada também do turista, que é algo importantíssimo para essa região, que pode escalar fortemente. Eu tenho dito, o Rio Grande do Sul vai, sim, ter escritórios enxutos, econômicos, mas vai vender o Rio Grande do Sul na Alemanha e na Itália. Por quê? Nossos familiares de lá, das duas culturas, eles virão para cá quando descobrirem que aqui é bonito, seguro e barato. E para eles nós somos muito baratos. O que nós precisamos é só organizar e fazer essa ponte. O Estado pode ajudar muito nesse caminho. E a outra coisa, o Porto de Arroio do Sal é imperativo, porque os catarinenses já descobriram que quanto mais porto eles constroem, mais carga nossa eles levam embora, né? Ou levam o que a gente manufaturou, ou trazem o que a gente precisa. Então, quem está ganhando dinheiro é Santa Catarina. Então, o Porto do Arroio do Sal é um empreendimento necessário, vai ter o nosso apoio, né? Ele não tem concorrência com o Porto do Rio Grande, mesmo que tivesse. Agora, com a BR do Mar, vai ter carga para todo mundo. Aí é o bom e saudável, a concorrência, o que for melhor ganha, e quem vai ganhar são os gaúchos, ter duas alternativas diferentes, com uma questão importante. Eu vi um desenho que pode nos dar uma ligação bioceânica a partir do Porto de Arroio do Sal até Antofagasta, no Chile. Se a gente conseguir viabilizar isso, bom, aí então é o paraíso, porque economiza quase 4.000, né, quilômetros nas cargas indo para o Oriente. Então, por todas as razões, o governo do Estado do Rio Grande do Sul vai ser um parceiro efetivo. Não é de conversa, não, é de botar dinheiro e ajudar a fazer rápido. Candidato Onyx, muito obrigado por ter escolhido na sua concorridíssima agenda. Sabemos o quão difícil tem sido os dias de vocês candidatos, nessas semanas que antecedem a eleição. Obrigado por ter escolhido a SIC Caxias, por aceitar debater, vir e trocar informações no meio empresarial da região. Obrigado, lhe devolvo para as suas considerações finais. Bom, sou eu que agradeço a todos. A alegria minha é ver essa casa cheia. Eu recebo essa presença aqui como uma demonstração de carinho, e isso marca indelevelmente o meu coração. Nós, italianos, somos assim, né? Quando as pessoas não recebem com tanto carinho, marca no coração e a gente nunca mais esquece. Tenho muito carinho aqui pela SIC, ao longo da minha vida pública. Inúmeras vezes eu estive aqui discutindo o Rio Grande, discutindo o Brasil. E eu quero só firmar publicamente, presidente Celestino, o acordo que nós firmamos quando eu tive uma reunião com a diretoria. Eu serei daqueles governantes que vai estar pelo Rio Grande, não vai se trancar lá no Palácio. Então, nós já temos agendado para março do próximo ano, todo o semestre, março e agosto ou setembro, aí a SIC aqui de Caxias decide, o governador vem para cá, traz os secretários que precisa, de acordo com a pauta regional, e nós vamos discutir por um dia tudo o que envolve
a região. Então, nós já temos 8 encontros. Não é encontro com... Eu até posso vir mais para fazer uma palestra e a gente almoçar, mas é encontro de trabalho. Nós vamos vir para cá 8 vezes. Já está compromissado. E aí eu tenho uma diferença muito grande do meu oponente. Eu cumpro a palavra, como você sabe. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana e muito obrigado pelo carinho de Caxias e da região. Muito obrigado a cada um e a cada uma das senhoras e dos senhores que estiveram conosco. Até a próxima segunda-feira, nesse mesmo local. Muito obrigado e uma boa semana. RA SIC Caxias.